Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Muito obrigado pela presença de todos. A gente sempre busca aqui ter um debate saudável, né? A gente sempre busca aqui trocar uma ideia, interagir. E agradeço de coração, tá? Que Deus abençoe aí o dia de vocês, a semana de vocês. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar sobre muito futebol. Tô mais calmo agora. Tô mais tranquilo. Já estou recuperando a minha confiança novamente. Quero falar um pouquinho sobre as expectativas pro próximo jogo que a gente vai ter do Palmeiras aí. Eu tenho um bom presságio aqui comigo. Mas antes, meus amigos, opa, pera aí. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Mas antes, meus amigos, ó, não deixe de apoiar aqui, ó. Nós somos agora embaixadores lá da Golcase. Então, se você quiser as melhores promoções aí nas capinhas personalizadas, garrafas térmicas personalizadas, produtos licenciados, produtos oficiais licenciados pelo seu clube do coração, você pode utilizar o nosso cupom. Teve um botafoguense que perguntou pra mim lá, esse cupom serve pra produto do Botafogo? Sempre tem alguém que pergunta lá, serve, pessoal, serve. Eu tenho falado isso bastante nos vídeos, né? Talvez, às vezes, algumas pessoas não percebem, mas serve pra outros clubes também. Inclusive, se você quiser capinha fora de futebol, garrafinha fora de futebol, também serve. Usa o cupom OPDAPORCO aí. Tamo junto. E, meus amigos, vamos lá. Vamos conversar. Vocês viram aí... Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre futebol em geral. Nós tivemos rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Inclusive, nós tivemos uma premiação, né, que foi dada pela CBF ao goleiro Fábio do Fluminense como recordista mundial em jogos oficiais de futebol. Galera, ele ganhou um reconhecimento no jogo de ontem como o atleta com maior número de jogos da história do futebol. Não é do Brasil, é do futebol mundial. É um goleiro já super veterano, só que ainda um goleiro que tem uma capacidade física, uma resiliência, uma consistência absurda. É um atleta de se admirar, porque é um cara que zela, que cuida do seu corpo, que é ali a sua ferramenta de trabalho, é um cara que se dedica. Obviamente que falhas vão ter. Claro, todo goleiro tem histórico de falhas. Mas assim, uma premiação muito especial, tá? Parabéns ao goleiro Fábio aí lá do Fluminense, que ontem atingiu uma marca fenomenal no futebol mundial. Aí a gente vê, por exemplo, o exemplo do Cristiano Ronaldo, né, que está estendendo essa carreira em altíssima performance, sobrando. Muita gente fala assim, ele foi para uma liga inferior. Mas, mano, quantos atletas passam por ligas inferiores e não consegue ter o poder de competição, de decisão que ele tem? E outra coisa, se você pegar aí a seleção de Portugal, CR7 anda puxando o carro, viu? Anda puxando o carro. Ele teve um tempo aí na seleção que ficou meio assim, parece que já tá meio que chegando o fim do ciclo dele e tal, mas aí ele voltou a performar bem novamente na seleção, voltou a ser decisivo e tá trilhando um caminho também maravilhoso, o nosso querido aí Cristiano Ronaldo. Privilégio ver esses caras jogarem até hoje, né? Caras que fizeram parte da nossa adolescência, velho. Estão aí ainda sendo admirados, com um bom desempenho, então parabéns a esses atletas que se cuidam e têm esse zelo a ponto de estender sua carreira dessa forma e continuar com um desempenho muito bom. A premiação foi especial, mas o Vasco ganhou do Fluminense. Tem pessoas falando no efeito tia Leila Pereira, hein? Irmão, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a Leila Pereira cavar um buraco no quintal dela, é capaz de sair petróleo, viu? Onde a mulher coloca a mão, onde a mulher começa a colocar a mão, parece que dá dinheiro. Eu queria ser assim também. Ai. Quem dera, né? Nós, meros CLTs, a gente fosse assim também. O Vasco melhorou muito a sua performance. Chega em oitavo lugar, vai se aproximando do Fluminense. Tem uma partida a mais também, né? Tem isso. Só que tá melhorando a sua performance. Aí. E continuando falando da rodada de ontem, nós tivemos o jogo do Santos. E inclusive, cara, polêmicas de arbitragem, né?
Após um pênalti marcado contra o Santos, o Neymar escreveu o seguinte, ó, tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil para ontem. Isso porque foi marcado um pênalti lá do goleiro Gabriel Brazão em cima do Renzo Lopes. E com isso o Santos perdeu o jogo e consequentemente continua em 16º lugar. Santos numa posição muito perigosa, perdeu pro Vitória ontem, né? Vitória que tá em 17º. Então o Vitória ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas também deixou o Santos ali, né? Os dois com 31 pontos. E o Neymar fez essa crítica. Mano, foi engraçado porque a jogada que originou o pênalti, eu não posso falar aqui. Eu não posso falar o que o pessoal escreveu na internet, que eu sei que tem molecada aí assistindo, mas foi muito engraçado. Se vocês observarem o lance, o Brazão dá uma sarrada na nuca do do jogador do Vitória, né? Pra não dizer outra coisa. Dá uma pipocada na nuca do dá uma pipocada, pra não dizer outra coisa, na nuca do jogador do Vitória na hora que ele vai sair da bola. E aí foi marcado ali um pênalti. Eu não sei. Eu não sei dizer pra vocês, porque é um movimento também natural do goleiro, né? Se você for ver, a nuca do cara vai entre as pernas do Gabriel Brazão. Ai, galera, vamos lá. Roda essa vinheta aí, bora lá. E é o seguinte, meus amigos, eu quero fazer um agradecimento aqui especial a algumas pessoas, tá? Quero fazer um agradecimento aqui. Quero fazer um agradecimento ao Yuri, que trabalha lá com o Fernando Gil. Quero fazer um agradecimento ao James Miller. Quero fazer um agradecimento ao Lucas Melo, ao Cleison, ao Eldevan e ao filho dele. Quero também agradecer o Paparazzo Rubro Negro. Quero agradecer o Facincani, lá do canal do Facincani. Quero agradecer o Danilão. Essas pessoas aqui foram pessoas que me auxiliaram e me ajudaram agora de manhã com uma questão pessoal aí que eu tive. Então foram pessoas que cederam seu tempo, compartilharam algumas situações comigo. Então assim, galera, e é tudo gente que faz parte aqui da nossa comunidade. Isso que é mais legal. E eu tenho certeza que muitos outros ajudariam também. Mas eu já tinha essas pessoas aqui, né, um contato mais próximo com elas, então eu recorri a elas para me ajudar. Então um abraço, que Deus abençoe todos vocês, tá? Muito obrigado de coração mesmo pelo carinho de todos. Mas não é nada grave, meus queridos, não é nada grave não, mas um agradecimento aqui, um reconhecimento também pela ajuda de vocês. Vamos lá, meus amigos, é o seguinte, ó, matéria do UOL aqui, não é o Opina Porco que tá falando não, é o UOL, eu tenho que deixar isso aqui bem claro, porque senão tem gente que acha que, você está refutando o próprio atleta do time que você torce. Confia, tá? Matéria do UOL, fala lá com o UOL, não é comigo. Matéria do UOL, eu tô lendo ela aqui, eu vou colocar minha opinião sobre isso. CBF diz que juiz ficou com o rádio ligado e refuta a acusação de Gustavo Gomes. Lembra que a gente trouxe aqui que o Gustavo Gomes tinha falado, né, que o Wilton Pereira Sampaio tinha desligado o áudio. Eu falei, inclusive, que isso era uma acusação grave, isso seria um absurdo, porque eu nem acreditava que o árbitro tinha esse poder de ligar ou desligar o áudio. Isso, pô, é quebra de protocolo na minha visão, né? E o Gustavo Gomes estava, sendo muito específico na sua denúncia. Eu também não acho que o atleta tinha o interesse de mentir, sendo muito sincero com vocês. Vamos ver aqui, vamos ver o que a CBF respondeu. CBF rebateu a acusação feita por Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, de que o árbitro Wilton Pereira Sampaio teria desligado o rádio de comunicação durante o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Segundo a CBF, a comunicação não foi desligada em nenhum momento. A entidade explicou ainda que os árbitros não têm a autorização para manusear o equipamento durante o jogo, e a instalação do equipamento de comunicação cabe aos técnicos da Henk Ive. São eles, e apenas eles, que ligam e desligam os equipamentos. No mesmo jogo, inclusive, houve um momento, no segundo tempo, em que o assistente Bruno Bossilha precisou do auxílio de um dos técnicos. A partida foi paralisada até que o equipamento tivesse funcionando normalmente. O equipamento de comunicação é preso ao braço dos árbitros.
O UOL apurou que para cortar o contato seria necessário, por exemplo, retirar o cabo da conexão com o receptor do sinal para acessar o equipamento. A manga da camisa dos árbitros é levantada. Ao fazer a acusação sobre o desligamento do microfone, o zagueiro do Palmeiras ainda chamou Wilton Pereira Sampaio de soberbo. Bem, talvez o Gustavo Gomes ele interpretou de uma maneira equivocada algum movimento do árbitro. Talvez em algum movimento ali, não sei, né? Ele entendeu que o árbitro pudesse estar tentando tampar o microfone com as mãos, de alguma forma. Pode ser que isso aconteceu. Eu não sei, não é do feitio e da índole do Gustavo Gomes sair por aí inventando as coisas. Pode ser que no calor da emoção, o árbitro teve algum movimento ali que o Gustavo Gomes interpretou de uma maneira equivocada. E aí, no calor de tudo aquilo, já saiu, falou na entrevista e tudo mais. A questão é a seguinte, se o Wilton Pereira Sampaio não desligou o áudio, tá? Vamos partir do princípio aqui que a CBF está divulgando que não, então vamos acreditar. Confederação Brasileira de Futebol, né? Partindo do princípio de que não desligou o áudio. Então significa que o áudio está aberto. Então se o árbitro falou alguma coisa ofensiva pro zagueiro do Palmeiras, tá registrado. Tem como verificar. A própria CBF falou que em nenhum momento o áudio foi desligado. Então, ou seja, tem como verificar. É só verificar. Se realmente não tem nada ofensivo, ó, o atleta deu declarações aí, então a gente pode até levar para um STJD. Agora, e se tiver? Tem como a gente saber sobre isso? Porque eu acho eu acho grave também, viu, pessoal? A resposta de árbitros de futebol para jogadores. A gente reclama da forma como os jogadores tratam os árbitros, o que eu também concordo. Eu acho que, cara, por mais que o árbitro esteja fazendo cagada, não te dá o direito de chegar, apontar o dedo na cara, ofender o cara, xingar o cara. Todo mundo ali tem que ser profissional. Mas o contrário também é válido. Então é preciso averiguar isso melhor. CBF divulgou o áudio do VAR também, mas isso já tinha sido divulgado bem antes, né? Colocou o empurrão do Jorginho como uma mão de referência, que não impacta, não faz nenhuma carga, como se ele estivesse protegendo um espaço. Sinceramente, não me convenceu essa justificativa. Teve gente que foi convencido por essa justificativa, teve gente que não. Aí vai dar opinião de cada um. Notícia lá da BTB Esportes. Mudou de ideia. Após a reação da torcida do Flamengo com Andreas Pereira, Gerson teria mudado de ideia em relação à sua ida para o Palmeiras. Inclusive, paralelamente a isso, existem umas notícias aí que estão ligando o Gerson ao mundo árabe, dizendo que o mundo árabe vai fazer uma proposta e inclusive ao time lá do Jorge Jesus. Na boa, assim, Gerson é um baita de um jogador. Eu acho um excelente jogador. Seria um excelente reforço pro Palmeiras. Mas se tem essa questão do mundo árabe aí, eu acho que ele vai acabar indo pro mundo árabe mesmo. Porque lá no mundo árabe, ele vai poder ganhar um salário milionário. Ele vai ter visibilidade pra Copa do Mundo? Copa do Mundo tá perto, hein? Tá perto. Eu acho que no mundo árabe ele ainda não vai ter essa visibilidade, não. Ele pode ter visibilidade sim, mas eu acho que é muito pouco tempo para ele ter a visibilidade para estar em 2026 na Copa do Mundo. Ele vai acabar aceitando o mundo árabe. Provavelmente ele foi desestimulado em relação ao que aconteceu. E assim, sendo muito sincero quanto ao Andreas, galera, eu não acho que o Andreas fez uma partida ruim não, viu? Não acho não. O Andreas não fez uma partida ruim. O problema do jogo, galera, não foi o Andreas. É que o Andreas teve a escorregada lá, né? Aí todo mundo pegou aquele lance da escorregada, o que é natural. O estádio ia dar uma zoada no cara mesmo, isso ia acontecer. Claro, isso é futebol, gente, pelo amor de Deus também. Tem uma galera também que, futebol é assim, tá certo, tem que zoar mesmo. Se no dia de amanhã o Vinha entrar em campo pelo Flamengo dentro do Allianz, ele vai ser zoado também. Isso é natural, isso é reação do torcedor mesmo. Pode levar pro coração, não. Mas eu não acho que o Andreas fez uma partida ruim. Não acho. Inclusive, quando o Abel tira o Felipe Anderson e o Andreas, eu não era muito a favor de tirar eles, não. Eu acho que, embora sejam jogadores que estavam mais lentos, eles ainda têm um teor técnico que pode diferenciar um pouco. Na minha opinião, o Palmeiras teve erros muito mais graves
do que, por exemplo, o desempenho do Andreas, que eu não considerei um desempenho ruim, não. Eu acho que o Andreas fez uma partida até com bastante mobilidade, fazendo algumas conexões, teve uma boa projeção. O problema foi as linhas altas que o Palmeiras utilizou ali, e uma falha na marcação de Arrascaeta e de Pedro. É por isso que eu considerei até falhas grosseiras. E falando sobre a partida do Flamengo e do Palmeiras, a Globo, que foi a TV aberta que transmitiu o jogo, ela bateu um recorde de audiência. Olha isso, de acordo lá com o canal do Paparazzo Rubro Negro, viu? O duelo entre Flamengo e Palmeiras neste domingo quebrou o recorde de audiência da Globo na atual edição do Campeonato Brasileiro. A partida registrou uma média de 33 pontos e 51% de participação, alcançando a maior audiência do torneio desde novembro de 2023. Além disso, o índice ficou 50% acima da média do Brasileirão de 2025. Vocês entendem a força desse clássico? Quando as pessoas falam assim, nossa, o Palmeiras e o Flamengo eles estão trilhando uma rivalidade que hoje ela tá maior que Palmeiras e Corinthians. Não é uma mentira. Não é uma mentira. Mas isso acontece muito em virtude, por exemplo, do nosso rival regional, que é o Corinthians, ter declinado. E muito. Ter declinado. Hoje o nosso rival, que disputa título ali, que tá ali, né, sempre atrás e tal, sempre no pé ali, é o Flamengo. É o Flamengo. Então, é natural que tenha uma relevância como essa. E se continuar assim, pessoal, se o Corinthians continuar caindo, Flamengo e Palmeiras subindo, o Flamengo tende a se tornar, olha lá, hein, talvez até uma rivalidade histórica aí. Hoje a gente não coloca o Flamengo como um rival histórico. Rival histórico nosso é o Corinthians, por exemplo. O rival regional, o rival histórico, né? O grande derby, o grande clássico. Só que o Flamengo e o Palmeiras estão tendo uma projeção, um impacto no futebol a níveis mundiais tão grande que daqui uns dias a gente vai esquecer de Corinthians. Porque, cara, o Corinthians tá ficando muito pra trás. E a gente não vai ficar pra trás com o Corinthians, né? A gente tem que caminhar pra frente. Então, essa rivalidade aqui eu acho super saudável, né? Uma rivalidade, claro, em campo, as diretorias e tal. Agora, rivalidade assim de agressão em torcida, aí não, né, pessoal? Aí já é outra coisa, né? Mas uma rivalidade dessa eu acho super saudável. Eu acho que é super saudável. Eu não contei uma coisa pra vocês, né? O São Paulo ficou tão preocupado com o pênalti lá do Palmeiras. Pênalti que, não deram pênalti e tal. Só que eles perderam de 3-0 pro Mirassol recentemente. E sabe o que a diretoria do São Paulo decidiu fazer? Eu esqueci de falar isso. Sabe o que a diretoria do São Paulo decidiu fazer? A diretoria de São Paulo, meus amigos, decidiu dar um bicho. Decidiu dar uma premiação especial para o São Paulo melhorar o seu desempenho na competição. Pelo amor de Deus, cara. Os caras já recebem milhões de reais no ano para jogarem futebol, para fazerem o mínimo. E aí, quando eles não apresentam um desempenho bom, é um desempenho pífio. Tudo bem que a equipe não é lá aquelas coisas, mas um desempenho pífio, os caras vão lá, não, a gente vai dar uma premiação pra eles conseguirem uma posição melhor e tentar classificar pra Libertadores. Faça meu favor, cara. Pô, mano, ô São Paulo, que é isso, cara? Vocês deveriam ter vergonha de dar uma declaração dessa. O cara já ganha um rio de dinheiro, irmão. Vocês ainda dão uma declaração dessa de que vocês vão pagar ainda pros jogadores fazerem a obrigação deles, que é jogar. Por favor, né? No meio da semana tem Libertadores, né? Mas isso a gente comenta amanhã. Vamos deixar no suspense. Boa terça-feira pra todo mundo. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.